Bom dia, estou hoje com os alunos do 9º ano A, meus queridos alunos, tá vendo que eu falo isso gravando? Tá vendo, Kaline? Eu falo isso gravando, meus queridos alunos, que vai para o YouTube e vai para o mundo, certo? Estou aqui com eles para a gente corrigir as questões do exercício de ontem sobre a Índia. Lembrando que esse assunto, esse exercício do livro, ele está misturado com o de Oceania. Então a gente vai responder apenas as questões de Índia, beleza? Vamos para as questões. Foi a primeira, a segunda, a sexta, a sétima e a nona, não foi isso? Espero que vocês tenham feito. Beleza? Primeiro quesito. A população da Índia é predominantemente urbana, o que agrava os problemas das cidades mais populosas do país. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Não sei se vocês lembram, mas eu disse para vocês aqui que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, que vai superar futuramente a China, tem aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e a maioria mora na área rural ainda. Então essa afirmação ela é falsa. E ele pede para que você justifique, tá certo? E a justificativa é que a maioria da população vive no campo, sobrevive das atividades econômicas do setor primário da economia, que é a agricultura, que é a pecuária, que é a atividade extrativa. Entendido até aí? Tá? Segundo quesito. Vocês fizeram? Sim. Eu vou olhar. Eu vi. Quem manda pela plataforma eu vejo. Chega para mim um e-mail assim, ó. O telefone faz assim, ó. Vibra. Aí quando eu olho o e-mail, a mensagem, a notificação. Pum! Kaline mandou. Aí tem assim, gabarito. Quando vocês me fazem perguntas no fórum ou no chat, até no chat, chega para mim, eu vejo tudo, tá? Segundo, explique a importância do Estado indiano e dos investimentos estrangeiros para o crescimento econômico da Índia. Vamos lá? Você acha que o Estado, quando ele fala a importância do Estado, é o governo, tá? E os investimentos de fora, eles são importantes para o crescimento econômico da Índia? E aí, vocês marcaram o quê? Vocês responderam o quê? Sim, por quê? Sim, por quê? Certo. Mais alguém? Alguém de casa respondeu? Quer falar? Aqui, Christian fez? Coloquei com certeza, porque assim ajuda o país. Meu professor, Fala aqui, Dani. eu coloquei que, assim como a China, a população é muito grande, logo a mão de obra também vai ser grande. Eita, pô, agora tu acertou. Isso agora tu deu na veia. O que é que ele está querendo dizer aqui? Como tem muita gente lá, e tem muito mercado consumidor, e tem muita gente para trabalhar, a mão de obra é barata. Então, se a mão de obra é barata e tem muita gente para comprar, a atração de empresas de fora é maciça. As empresas multinacionais, as grandes marcas, querem colocar suas fábricas lá, porque a mão de obra é barata e tem mercado consumidor. E, evidentemente, que isso só é possível se o governo permitir que isso aconteça. Então, o governo dá incentivo para que a galera coloque as fábricas e as empresas lá, para que eles possam usufruir da mão de obra barata, para que eles possam produzir para o mundo inteiro e ainda por cima diminuir a despesa. Ok? Entendido? Então, a grande população ajuda muito, assim como as ações do governo, né? Incentivando a vida de indústrias de fora, de empresas de fora. Lembra que na China também tem isso? Eu falei de China aqui, que tem uma área que são zonas econômicas especiais, é uma área que o governo faz com que as empresas venham para cá, tá certo? É uma atração de empresas, feito tem acontecido no Brasil, feito tem acontecido no Nordeste, feito tem acontecido no interior. Essas fábricas que estão em Vitória, elas estão vindo para cá porque há um incentivo fiscal, desconto. Lembra que eu comentei aqui de Sadia, de fábricas, são atraídas pela empresa. Venha para cá, a gente lhe dá isso, a gente fornece isso, então há uma atração, tá beleza? Então, a importância do Estado e dos investimentos de fora são importantes sim, porque é com isso que vai fazer com que a economia da Índia gire, aumente seu PIB e faça com que o mesmo se desenvolva. Tá bom? Sexto quesito.
Até agora, coincidência ou não, foram só questões subjetivas, não foi? Sexto quesito. De acordo com o texto a seguir, e os seus conhecimentos respondem à questão. Aí tem um texto enorme, que eu não vou ler o texto aqui. A gente está aqui para corrigir diretamente a alternativa. Então, um texto falando da Índia, falando da China, falando da distribuição de renda, que não é boa, existe uma concentração de renda na mão de poucos, que é uma marca do capitalismo, desigualdade social, vem falando de uma maneira geral. Aí vem a pergunta, letra A, com base em exemplos do texto, por que podemos dizer que a Índia apresenta muitos contrastes? O que são contrastes? São coisas antagônicas, ricos e pobres, ter e não ter. A Índia é um país de contrastes? Sim, mas aonde tem dizendo isso no texto? Vocês pegaram que parte aí? Vamos lá, povo de casa, qual é a parte que mostra isso? A economia da Índia cresceu mais do que a da China pela primeira vez em 1949. Beleza, aí eu estou vendo que é o lado positivo da história. E o contraste está onde? É o contraste. É a diferença. Fala. A questão é no Quarto parágrafo. entendo, a Índia tem uma força enorme, mas um terço dessas pessoas são absolutamente miseráveis. Seria o contraste dele. Tu falou a mesma coisa. O texto ele dá algumas informações. Vamos pegar o primeiro parágrafo para a gente ver o lado A da história. A economia da Índia cresceu mais que a da China em 2015, pela primeira vez desde 99. E a previsão é que essa seja uma tendência. A tendência é que a economia da China cresça. Aí você pensa, se a economia está crescendo, o país está se desenvolvendo, a população vai melhorar o seu IDH. Aí vem o quarto parágrafo. A Índia tem uma população enorme, mas um terço dessas pessoas são miseráveis. Tem muita dificuldade para encontrar um prato de comida por dia e não tem onde morar. É um problema muito sério. São cerca de 400 milhões de pessoas. Gente, 400 milhões de pessoas assim é o dobro do Brasil. É pegar a população do Brasil todinha, multiplicar por 2. Vai ser a quantidade de gente que não tem onde morar e comer na Índia. É gente ou não, bebê? É um contraste. Um país que vem crescendo. Beleza? Então, o primeiro parágrafo e o quarto parágrafo mostram bem essa diferença, esse contraste, esse antagonismo. Entendido, Carol? Então, aí foi o sexto quesito, letra A. Vamos para a letra B. Então, 2, né? Nos últimos anos, o que contribuiu para que a Índia alcançasse o crescimento econômico? Aí, no último parágrafo, tem lá. Nas últimas décadas, priorizou a distribuição de renda no país pela falta de pessoas com maiores níveis de escolaridade, que elevou muito o salário das pessoas com maior escolaridade, sobretudo daquela do ensino superior. Então, a gente já tem uma ideia de o que ajuda a Índia a crescer, evidentemente, é o quê? É o investimento, principalmente na área da educação. É uma coisa que vai ajudar a Índia a crescer nos últimos anos. Mas é claro que, além disso, a Índia ela cresceu nos últimos anos pelo próprio investimento de empresas de fora, pelo próprio processo de globalização. Tá bom? Então, você pode responder assim. Nos últimos anos, a Índia, por participar de blocos econômicos, de grupos econômicos e da globalização econômica, querendo ou não, ajuda no processo de crescimento. Tá beleza? Certo ou não? Então, não estou falando em Libra não, porque está... Na paz. Na paz. Beleza, meu povo de casa? Cadê o Kilder? Vamos lá. Que é Helena, né? Eu falei Milena, não foi? Helena, Paulo, que está aí, que eu vi que entrou, o Marcos. Estão acompanhando, né? É uma relação de confiança. Eu passo, você diz que faz, eu acredito, viu? Eu acredito. Quando eu deixar de acreditar, aí a mera fede. Vamos embora para o sétimo. Interprete o gráfico. Gente, eu gosto muito dessas questões que tem texto, que tem gráfico, e eu adoro, minha gente, as que tem mapa. E o povo, quando pega questão de mapa, se tora de medo. Fica com medo de pegar pergunta de mapa, porque não sabe interpretar mapa. Não aprendeu.
Aí eu pego o Oriente Médio, olho assim e falo assim, meu Deus do céu. Ai, Jesus, o Iraque é onde é aqui? Onde é que está o Irã aqui? Então, isso são coisas que vocês podem ir aprimorando. Antigamente eu passava um trabalho que era assim, eu pedia para o aluno trazer o papel manteiga. Isso eu fazia mais com o 6º ano e o 7º. E o aluno trazia o papel manteiga, eu botava o mapa do livro e ele iria decalcar o mapa, ele ia desenhar o mapa. Desenhava. Depois que ele estava desenhando, eu dizia o seguinte, pinte a Índia e os países que fazem fronteira. Aí ele pintava a Índia e pintava só o que faz fronteira, ele não ia pintar tudo. Aí ele já começava a se acostumar de que quem faz fronteira com a Índia são apenas esse. Botava a América Central, pinte só os países do Caribe. Aí ele ia pintar só os do Caribe. E ele ia se familiarizando, tá? Não é só um copiar-colar, era o objetivo. Identifique os países que fazem fronteira ao norte da Rússia, ou ao leste da Alemanha. E aí ele tinha que saber qual era a fronteira e o conceito de leste. Isso é uma coisa que vem com o tempo. E aí o povo chega no ensino médio, já está familiarizado, porque já viu isso. Aí quando não vê, aí pega um mapa e faz assim, eu começo a olhar por onde? Essa é uma competência que você vai precisar no SSA e no Enem, é a competência que a gente chama de competência 6, que é a competência de interpretação. Né? Analisar a imagem e o que é que ela quer dizer. É olhar uma entrevista, uma reportagem, uma imagem, uma foto de Portinari, de um livro famoso, de Tarsila do Amaral, qual é o objetivo da imagem. E aí você entender, isso é uma coisa que se aprende. Aqui tem um texto não, uma imagem. Aí tem aqui, ó, taxa de urbanização. O que é que significa dizer isso? É a quantidade de gente que mora na área urbana. Preste atenção, porque a gente não teve esse assunto específico, urbanização. Toda cidade tem a área rural e a área urbana. Toda cidade tem a área rural e a área urbana. Ao longo da história, as pessoas viviam mais na área rural. Por quê? Porque as atividades econômicas que tinham antigamente era agricultura, pecuária. Então, o povo vivia no campo, entendido? Com o surgimento da indústria na cidade, o povo fez o êxodo rural. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram se deslocando. E chega um momento que vai ter mais gente na cidade, na área urbana. Aí é a urbanização. Sabe quando isso aconteceu no Brasil? Em 1970. 1970, 10 anos depois eu tinha nascido. Então o Brasil se urbanizou recentemente. Se eu pegar o mundo, se eu fizer uma análise mundial, sabe quando é que eu posso abrir a boca para dizer que o mundo, a grande maioria dos países do mundo, são urbanizados? 2010. Porque até então você tinha muitos países urbanizados, mas muitos ainda agrários. Como é o caso da Índia. Taxa de urbanização. Aí tem aí. Veja que de 2006 a 2016 teve um crescimento, não foi? Teve ou não teve? Olha aí. Teve um crescimento. Saiu de 29,57 e foi para 33,14. Foi um crescimento pequeno? Foi, em termos de percentual. Mas essa quantidade de 29% para 33% na Índia, bebê, é gente que é força. É gente com força. Letra A. Explique o que o gráfico está apresentando. O que é que o gráfico está apresentando? É olhar o título do gráfico, a taxa de urbanização. Vocês têm aula do primeiro ano, em cartografia, que isso é um título, isso é uma legenda, isso aqui é as coordenadas, isso aqui é... Você aprende cada coisa, tá bom? Letra B. Considerando que a Índia apresenta a segunda maior população do mundo, que tipo de problemas as pessoas que vivem em aglomerados urbanos dos países enfrentam? Na pergunta anterior, a gente falou um pouquinho desse contraste. Quais são os problemas? Lá é problema de quê? De moradia, que o povo não tem onde morar. Problema de falta de saneamento básico. Problema de alimentação. É o problema, minha gente, no lugar que tem muita gente. Tu acha que tem emprego para todo mundo? Não tem emprego para todo mundo no Brasil, que tem 203 milhões. Imagina na Índia, que tem 1 bilhão e aproximadamente 200 milhões. Tudo é para tu? Então, meu povo, é natural. Fora o que Kildare falou aí, muita gente, o trânsito. Quando a gente olha a imagem do trânsito, é caótico aquilo.
É caótico, o povo reclama da matrícula e comércio. Vai nas avenidas de Mumbai para tu ver como é que é. Aí tu vê. Tá certo? Então, ó, problemas sociais, desemprego, moradia, fome, miséria, prostituição. É o que tem, minha gente. Geralmente é assim. Tem assim, em questão dessa parte. É? No caso do que é mais sofrido dessa O mundo capitalista é desigual. E o mundo da desigualdade, quem vive na linha da miséria e da pobreza, vive como? Igual em todo canto. Só que um vai ser miserável e outro vai ser miseráveis lascados. Outros vão ser pelados e lascados e miseráveis. Sei lá. Vai ter nível de riqueza? Tem. Tem rico, muito rico, milionário, bilionário. Como tem nível de pobreza? Pobre, muito pobre, lascado, miserável, condenado, tricolor. Do Santa Cruz. Ai, Jesus, é tão bom torcer pelo esporte, porque... Não, eu torço pelo Central, a Patativa do Agreste, mas, né, a gente não... Patativa é Patativa, mas a gente não pode negar que em Pernambuco o esporte é o esporte, né? Apesar de crise, de cair, de sobe e cair, mas a gente não pode comparar, né? São coisas diferentes, né? Eu acho que o Santa Cruz não merecia estar onde está. Santa Cruz é nível náutico. É aquele time que tá ali, tá bom, tá ótimo. Pra quê ir pra Série A? Fica ali. Já o esporte não, o esporte é time de Série A. Campeão, né? Jogou Libertadores, é dali. Agora cai, sobe, a verdade é essa. Agora, o problema é que os torcedores do esporte é muito chato. Né? O Eduardo, eu vou te contar. E o torcedor do Náutico acha que é gente, e o torcedor do Santa Cruz acha que é torcedor. Vai vender ovo. Letra C. Explique. É melhor torcer pro Retrô. Explique de que maneira o sistema de castas. Vocês viram o negócio que eu postei lá no WhatsApp? Aquilo ali não é o sistema de castas. Beleza? Aquilo ali é Japão. E existem algumas áreas do Japão que se mantêm algumas tradições. A mulher que se apaixonou por um amigo que era plebeu no sentido de humilde, pobre, mas ela fez faculdade com ele, ela, princesa, renunciou o seu trono, renunciou o dinheiro que tinha e renunciou um dote. Somando, dava 10 milhões de reais por conta de um amor. É amor do fã esse? É amor. Vamos lá, é amor, minha filha. Tá difícil. Olha, não sei quem foi que falou aqui, eita, como mulher dessa tá difícil. Toma. Explique de que maneira o sistema de casta agrava os problemas sociais na Índia. Agrava o problema social? Agrava. Sabe por quê? Porque a grande vantagem, escuta essa, a grande vantagem de um modelo de organização de classes sociais que é flexível é você se alimentar da esperança de que se eu estudar e fizer por onde eu melhoro. Então eu tenho comigo a esperança. Se eu estudar, se eu me dedicar, se eu fizer, eu vou mudar de vida. É o que nos alimenta. Fazer em prol de uma vida e um futuro melhor. O sistema de casta, ele é o quê? Inflexível. Então não adianta o que você faça, será sempre assim. Então isso alimenta o quê? O desestímulo. Não adianta. Então se não adianta, para que eu vou tentar melhorar? Se não adianta. Então isso acaba mantendo as desigualdades e tirando a esperança de dias melhores. Por isso que agrava. Então o sistema de castas, por ser inflexível, acaba desestimulando o anseio de melhorar. Por isso que agrava. Entendido? Me diga uma coisa, se vocês soubessem, gente, não adianta estudar. Por mais que você vá para a escola, não adianta, você não vai melhorar de vida e vai continuar do mesmo jeito. Muita gente vai dizer o seguinte, então eu não vou estudar. Não é verdade? É claro, porque você estuda pensando em algo melhor e não tem garantia disso. Mas você tem a possibilidade. É que nem o Santa Cruz, professor. É que nem o Santa Cruz. Entre tentar subir E subir, e voltar pro mesmo canto, pois ele é. prefere já ficar no mesmo canto. Você passou o ano inteiro sem falar nas aulas. Do Santa Cruz você já falou 3 vezes hoje na aula. Você é danado, né?
Iolacê é um J aqui que tem aqui. Eu nunca acompanhei a história dele, não. Do mesmo jeito, eu nunca acompanhei. Vamos embora. 9. Vamos pro último quesito. Bora pro 9. Bora pra boi, vamos. Eu nunca vi ninguém tanger boi assim. Vamos. Não vê assim. Bora. Ai, bora. Aí, tange boi. Poxa, é que tá de boa assim, pô. Eu já vi. Poxa, aqui na França é... Pronto. Tá bom, Zorro. Vamos embora. Gigante asiático. A Índia se destaca pela economia em ascensão. O que é uma economia em ascensão? Em crescimento. Mas também uma parcela considerável da população em situação de miséria, como a gente já viu em duas questões anteriores. Aí depois eu boto na prova uma pergunta sobre a situação demográfica da Índia e o povo erra. Tá certo? Presta atenção. O país está na vanguarda da globalização, mas nas cidades a população precisa comprar água ou cavar poços artesianos. Sabe por quê? Porque não tem água. Não tem sistema de água encanada, não tem um saneamento, não tem água. Ou você compra, ou você cava um poço. Só que o povo vive numa condição de miséria. Se o povo não tem onde morar e não tem o que comer, vai furar um poço como? Como é que vai comprar água? Então você já começa a alimentar um problema de saúde pública. Tá certo? De saúde pública. Beleza? Vamos embora. O sistema de casta ainda é mantido. Isso de acordo com a pergunta. Ele foi extinto oficialmente, mas ele é mantido em algumas áreas, em algumas vilas. A pergunta era para dizer, o sistema ainda é mantido em algumas áreas, tá bom? Se alguém nasce intocável, o que é um cara intocável? É o do sistema Dalits, né? Os párias. É aquele povo no sistema de casta que está lá embaixo. Lembra que eu fiz um triângulo aqui? Botei Brahmanes, Vaixas, Sudras e os párias. São o povo que trabalha na rua, catando lixo, limpando banheiro. São miseráveis, intocáveis, malditos. Beleza? Se alguém nasce intocável, será difícil obter as mesmas chances de educação de outros indianos. Ou seja, o sistema de casta determina quem é desse sistema de casta vai poder estudar, vai poder fazer um curso, vai poder fazer isso. Quem é dessa casta não vai poder ter isso, não vai poder usar isso. Por isso que enaltece essas desigualdades. As informações contidas no texto revelam que, no momento, um dos componentes do BRICS, que é um bloco, que é um grupo econômico, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aí ele quer que você marque a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Letra A, quem marcou mais o quê? Vamos lá? Alguém marcou mais alguma coisa? Tu marcasse o quê? Sim. Sem mentira. Sem mentira. Marcou o quê? Diga assim, não fiz não. Pronto. Marcou o quê, Fabiano? Tá olhando desconfiado, também não fez. Carol, marcou o quê? Letra A. Vocês marcaram o quê? Nada. Marcou o quê no nono? Não fez. Fez não? Vocês dois. Fizeram? Tô de olho, viu? Ei, tô ligado, viu? Vocês de casa, nesse nono, que é aquela pergunta que normalmente o aluno dá uma travada. Porque ela é nível médio. Ela é nível médio. Isso aqui, ó, é BMSP, é uma banca que elabora questões para vestibulares, para concursos. Então, veja que ela tem um nível diferente, né? O que vocês vão encontrar a partir do primeiro ano, todas as matérias, todas as avaliações é nesse nível aqui. O gabarito dessa é a letra A. Vamos lá. Enfrenta profundas contradições que opõem o progresso tecnológico a históricos desequilíbrios sociais relacionados à estratificação social baseada no preconceito e na exploração. Não é isso que a gente está falando aqui a aula toda? Que a China está crescendo, mas tem miseráveis? É uma situação que a gente vê aqui quando ele diz profundas contradições. Profundas contradições. Beleza? E é porque faz parte de bloco econômico e é porque a economia está crescendo. Tá certo? Veja, viu?
A previsão é que em 2050, pensa que está longe, né? É aqui. 2050 será China, o país com a maior riqueza, PIB, o país mais rico. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Índia. A Índia. Com esses miseráveis todos. Estou falando de PIB, economia e riqueza do país. Eu não estou falando de IDH, que é transformar isso em melhoria de vida. A China está crescendo, vai se tornar, mas vai continuar tendo miseráveis. A China também tem, assim como nos Estados Unidos também tem. Beleza? Agora em proporções diferentes, né? Porque afinal de contas, a quantidade de miserável que tem na Índia e na China é quase a população de vários países. O IDH baixo, né? Eu não sei te dizer de cabeça, Carol, o IDH de cada país, assim. Mas por essa situação, entendeu? A previsão para a China passar por isso dos Estados Unidos é 2050? É 2050, pode ser antes. Isso vai depender de como a geopolítica global vai se comportar, né? A pandemia atrapalhou. Assim como as crises econômicas atrapalhou, por exemplo, o Chile ser rotulado um país desenvolvido. Tá? O Chile ser desenvolvido, o único da América Latina, desenvolvido, qualidade de DH alta, muito alta. Alta tem o Brasil, muito alta. Tá bom? Agora, crise de 2008, que foi a crise imobiliária, essa crise que a gente vem vivenciando em 2015, 2016, e a pandemia acabou travando esse processo de investimento, né? Mas quando terminar a pandemia e o negócio vir aí retomando normalmente, vai ter um período de reajustes, né, por conta da crise, que a galera vai querer tirar o prejuízo, para depois voltar ao período de investimentos. Aí a gente vai voltar a ter as vacas gordas. Vocês vão vivenciar, e eu também, se Deus quiser, esse período de vaca gorda, que geralmente é a cada 10 anos. Vocês vão estudar a década perdida, o milagre econômico. Geralmente é assim. O capitalismo vive disso. Tá bom? Não é à toa que nesse período de crise aumentou o número de milionários. Aumenta o número de milionários na crise. Por quê? Porque a regra é o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Ficou famoso na pandemia. Foi, tá? Essa é uma tônica, certo? Essa é uma tônica. Tá bom? Respondido? Vamos parar de gravar aqui, já vai para 27.